A Grande Mãe foi derrotada e o Kaido também, pelo menos a gente espera que sim. E com essas conclusões, os principais nomes da frente inimiga estão todos derrotados. Os Tobiropo, as Calamidades e os Yonkou. Mas o Wano, como um arco tão especial que é, vai acabar sem nenhum terceiro se envolvendo nessa incrível oportunidade, sem uma aparição repentina capaz de mudar o rumo da história? Pois é, uma reviravolta pode estar chegando. Marshall the Teach, o homem cujos planos já derrubaram um Yonkou, pode estar buscando novas vítimas. Mas nesse vídeo a gente não vai falar sobre ele exclusivamente chegar em Wano e fazer a famosa Feira da Fruta, roubando várias Akuma no Mi incríveis. Por mais que, isso seja assim um movimento bem ousado e oportuno, o que é bem a cara do Barba Negra. Só que sobre isso a gente já tá cansado de saber, já comentamos várias vezes aqui. Porém, todavia, contudo e entretanto, existe outra possibilidade muito interessante sobre o que o Barba Negra pode ganhar em Wano ao realizar um de seus planos mais ousados. Agora, com uma frota tão grande, o Yonkou tem muitos recursos para fazer planejamentos mais elaborados, agindo em várias frentes diferentes. Por isso hoje a gente vai falar sobre o fantástico plano que Marshall the Teach pode estar executando nesse momento, o que não o tornaria responsável pela queda de Kaido e Big Mom, mas sim por suas mortes. Um projeto que promete aumentar de maneira imensurável a força de sua tripulação. O que eu achei muito legal dessa teoria é que ela traz algo que a gente já conhece, só que de maneira inovadora. Não trabalha o Barba Negra como uma unidade, mas sim como um grupo que pode agir em diferentes vertentes. E como essas vertentes, podem nos revelar o seu grande plano. Por mais que eu acredite que o próprio Barba Negra possa sim ir para Wano, os principais nomes de sua tripulação para invadir a região são Shiryu da Chuva e Gekko Moria, que apesar de não fazer parte do seu bando, tem um excelente motivo pra estar junto a ele. E só pra deixar claro, tá? O esquema montado aqui no vídeo possui algumas variações possíveis conforme eu vou comentar, mas sempre que eu mencionar o Gekko Moria em si, leve em conta que eu posso estar me referindo ao ex-Chichibukai, como também ao possível novo usuário de sua fruta, que seria um membro dos piratas do Barba Negra, que logo eu vou mencionar. Mas como diria Jack Stripador, vamos por partes. O plano completo de Barba Negra. Primeira parte, Wano. Invasão de Wano, primeira etapa, aguardar. A invasão de Wano será principalmente uma missão furtiva, então Shiryu pode ser o único capitão titânico enviado por ser o atual usuário da Sukesuke no Mi, uma fruta que pode torná-lo invisível. E o Oda já pode estar criando o timing perfeito para isso. No capítulo 925, no primeiro interlúdio do arco de Wano, o Oda revela que o Shiryu é o portador da fruta da invisibilidade, logo quando Moria é atraído para Hashinosu, sabendo que seu companheiro Absalom havia sumido na região. Parece que atrair o Moria para Hashinosu já fazia parte dos planos do Barba Negra. E isso se dá provavelmente porque o Moria já havia invadido Wano antigamente, algo que o Barba Negra pode querer fazer agora. Naquela época, o Moria conseguiu não ser detectado pelos piratas das Feras por tempo suficiente para saquear o cemitério de Ringo, então é justo dizer que ele sabe o caminho para a região e também como adentrá-la, algo que certamente seria do interesse de Teach. Então agora, ou até mesmo antes da guerra, é possível que Gekko Moria e Shiryu da Chuva tenham adentrado na região e se escondido por ali, aguardando o momento certo para agir. Algo que inclusive é uma assinatura registrada do Barba Negra. Sempre agir no momento certo. Outra possibilidade é que o Barba Negra tenha usado Moria para chegar até o Wano e logo depois disso o assassinou e transferiu sua fruta para algum de seus subordinados que pode acompanhar o Shiryu nesse momento, nessa missão. Eu acho que o Lafiteu, o Vascochote e o Dr. Kill combinariam bem com essa fruta, apesar do xerife demoníaco parecer ter uma fruta que lhe concede asas. Mas aproveitando que a gente falou dele, vale lembrar que o Lafiteu invadiu o próprio castelo de Pangeia em Marejoa, sozinho, e se colocou frente a frente com Doflamingo, Kuma Mihawk e o próprio Sengoku. Então de invasão, esse cara entende, e claro que isso é um fator muito importante para essa teoria, seja na primeira parte dela ou na segunda. Invasão de Wano, segunda etapa, roubar a sombra da Big Mom.
Se os caras estão lá infiltrados esperando um momento oportuno, é óbvio que eles viram o que aconteceu com a grande mãe. A gente sabe que a condição dela agora tá bem complicada, mas de alguma forma ela continua viva. Ou seja, sua sombra pode ser roubada e fragilizada do jeito que ela tá, seria um excelente alvo pro Gecko Moria, seja para realmente roubar a sua sombra ou fazer o que a gente vai falar em seguida. Invasão de Wano, terceira etapa. Esperar a conclusão da luta e agir. Como a guerra parece ter terminado e Kaido foi derrotado, Shiryu agirá com sua Sukesuke no Mi. Mesmo que seja um tremendo Yonkou, a criatura mais forte do mundo vai estar muito fragilizada e principalmente vulnerável após ser derrotada por Luffy. Essa deixa seria o momento ideal para Shiryu e Moria agirem, seja para assassinar o Kaido e roubar o cadáver absurdo dele, ou repetir o que fizeram com a Mama, ou seja, roubar sua sombra. O que eu quero dizer aqui é, existem duas possibilidades, tá, para cada um dos Yonkou. O Barba Negra pode roubar suas frutas e também roubar seus cadáveres, ou optar por roubar suas sombras, e para isso seria necessário, né, ainda deixar eles vivos. Logo mais, vamos para qual seria a principal escolha do Tite nessa situação. E a realidade é que eu acho que se o Barba Negra fosse realmente executar um plano desse, sabendo dessa oportunidade incrível, né, que tá rolando, ele mesmo iria agir assim como fez em Marineford. Então, com sua presença em Wano, ele tem simplesmente a ganhar o seguinte: a Soro Soro no Mi da Big Mom para um de seus tripulantes, a Uou no Mi do Kaido que se bobear ele mesmo come, e os cadáveres dos dois Yonkous que seriam acréscimos absurdos para sua tripulação. Como o Gecko Moria também tem um passado obscuro com o Kaido, em que ele teve sua tripulação totalmente dizimada pelo Yonkou, eu imagino que esse plano vingativo dessa forma, né, interessaria muito a ele. E antes da gente partir para a quarta etapa do plano, a gente precisa fazer uma breve análise dos personagens e seus temas. Uma parte importante da identidade do Kaido é seu desejo de morrer em batalhas. Segundo ele, é a morte que completa um homem. E aparentemente a realização desse seu desejo também incluía ser derrotado por aquele que se tornará Joy Boy, trazendo assim uma morte lendária para si. Mas aí que tá, o Luffy não mata. Então imagina que frustrante pro Yonkou se seu destino tivesse reservado uma morte desonrada nas mãos do Barba Negra ou quiçá nas mãos de um de seus capitães titânicos, o que seria pro Kaido muito mais humilhante. Esse seria o fim da estrada para a criatura mais forte do mundo. E um dos pontos mais questionáveis para o futuro do Kaido e da Big Mom é como Oda vai trabalhar esses dois monstros se eles continuarem vivos. Porque a marinha, mano, não vai conseguir manter eles presos e ambos possuem suas próprias ambições, o que consequentemente traria eles de volta pro plot principal. Então uma saída pro Oda, né, seria matar os dois personagens, e essa narrativa do Barba Negra chegando lá, mano, e realizando esse feito é bem condizente com o personagem e também com o cenário. Se é morte que o Kaido quer, é morte que o Kaido vai ter, mas não da maneira honrada que ele acha que seria, afinal, porque alguém que viveu destruindo a honra de um povo mereceria uma morte honrada. Sua morte, assim como sua vida, estará longe de ser gloriosa. Não será como as lendas de Kozuki Oden, Gold Roger e nem Barba Branca. Invisível, Shiryu da Chuva poderia chegar e simplesmente finalizá-lo. Esse espadachim era um carcereiro corrupto que abusava de seu poder para matar prisioneiros. Ele não possui um pingo de honra em sua conduta. Então não seria problema nenhum matar um imperador nocauteado. Mas pode ser, né, que mesmo inconsciente, Kaido seja resistente o bastante para tancar o Shiryu da Chuva. Imagina isso. Vai saber, né, o nível desse Yonkou é elevadíssimo. Então pode ser que o Barba Negra, né, ele com a sua presença própria esteja junto nesse momento pra acabar com o Yonkou. E antes da gente voltar pra quarta etapa do plano, a gente vai ver qual seria a decisão do Barba Negra nessas opções. De roubar cadáver, de, mano, roubar fruta, roubar sombra. E a gente vai descobrir isso analisando o tema e o personagem Gecko Moria. Se o plano seguir conforme estabelecido, o antagonista de Thriller Bark teria seu arco completado aqui. Ele, traumatizado pela forma como Kaido eliminou sua tripulação, agora tem a chance de se vingar. A perspectiva disso é provavelmente o que influenciou ele para ficar do lado do Barba Negra. Com sua fruta da sombra, ele pode se certificar de humilhar o Kaido na morte, transformando-o em um de seus subordinados cadáveres. E olha que contraste maluco, né? A gente pensar que o Kaido busca uma morte honrada e pode ter seu corpo profanado pelo Moria.
Na morte, se tornaria um mero vassalo de um homem que ele humilhou em vida. E sinceramente, talvez um destino deturpado como esse seja o que Kaido merece. Esse cadáver certamente seria o mais incrível da coleção do Moria, e com sua mente degenerada buscando ainda mais poder, é possível que ele use a sombra da Big Mom para colocar no corpo do Kaido. Temos um paralelo interessante aqui quando vemos que a Lola, filha da Mama, havia perdido sua sombra lá em Thriller Bark. Agora é a vez da sua mãe. No entanto, vale lembrar que leva tempo para uma sombra se tornar submissa, então o Moria pode esperar até que o Shiryu e ele estejam de volta a Hashinosu antes de trazer o cadáver de Kaido de volta à vida, claramente com a sombra da Big Mom. Eu acho que trazer um tema mais sombrio, mais obscuro assim, pode ser uma pegada bem interessante e que combinaria com o Teach. E caso o Kaido volte como um cadáver, né, ao invés de ter sua vontade própria e ser um personagem difícil de trabalhar na narrativa, ele simplesmente seria uma marionete do Gecko Moria e também do Barba Negra. Para resumir as etapas 2 e 3, os Chapéus de Palha e companhia nocauteiam o Kaido e a Big Mom. Gecko Moria, ou tripulante do Barba Negra, que é o atual usuário da Kazekage no Mi, rouba a sombra da Big Mom ou a mata, transformando ela em um de seus cadáveres e podendo até mesmo roubar sua fruta. Mas vamos seguir pela ideia de que sua sombra será roubada. Shiryu ou Barba Negra matam Kaido. Moria recolhe o cadáver do Yonkou e usa a sombra da Big Mom para ressuscitar esse monstruoso cadáver. Cada vez que eu penso mais sobre isso, mais eu percebo como é oportuno pro Barba Negra chegar lá em Wano, mano. Ele pode sair simplesmente, né, com 2 cadáveres de Yonkou ou com um cadáver de Yonkou preenchido com a sombra de outro, sem contar, mano, a famosa Feira da Fruta ali que, cara, é uma loucura, é uma loucura. O Barba Negra chegar nessa região tem mais a ganhar do que qualquer outro personagem. E eu sei, né, que talvez trazer o Kaido de volta como um de seus vassalos pode ser apelativo demais, mas é aquilo, né, não deixa de ser uma ideia interessante. Porque, né, o Oda colocou logo o Moria pra encontrar com o Barba Negra, o cara que além de ter uma rixa histórica com o Kaido, tem uma fruta com um potencial gigantesco pra aumentar ainda mais a força do bando do Teach, que, mano, já tá ficando overpower pra caramba. Então ter reunido esses dois personagens assim, cara, não foi à toa. Mas a pergunta que eu faço aqui é, será que o Oda estenderia a participação do Kaido e principalmente da Big Mom na obra? Porque assim, mano, sejamos sinceros, né? Ela já tá como antagonista há 2 arcos seguidos e 2 arcos bem longos. E o Kaido antes teve agora 300 mil capítulos de luta. Então acho que a galera, assim, de uma maneira geral, já tá um pouco cansada desses 2 Yonkous e realmente seria mais interessante, né, a gente partir diretamente pra Shanks, Barba Negra, vai pra Elbaf, vamos ver os revolucionários, o que aconteceu no Heaven, enfim, e deixar essa antiga geração, mano, no passado. Então vamos seguir aqui com o plano, né, porque ele pode sim enterrar Kaido e Big Mom pra sempre na história. Invasão de Wano, 4ª parte, o mesmo processo com lacaios mais fracos. A sombra da Big Mom e o cadáver do Kaido, sem contar sua fruta absurda, né, foram os 2 grandes prêmios. Mas se dá pra aproveitar mais dessa feira da fruta, por que não tentar? E aqui eu não vou nem falar exatamente das frutas, né, porque assim, como houveram muitas baixas em Onigashima, eles podem tentar recolher o máximo de cadáveres e sombras que puderem antes de fugir de Wano. E olha que curioso, né? Eles não pegariam, por exemplo, os corpos de King e Queen, porque um tá em órbita girando, mano, ao redor de Saturno, e o outro, se pá, tá mais no inferno do que o Zoro. Enfim, com todas as frutas do diabo super raras que estão em Wano, Shiryu e Moria podem se safar com algumas bem interessantes, mas acho que principalmente uns cadáveres poderosos ou sombras bem fortes. Podemos até, né, ter um deslumbre de como as frutas do diabo são roubadas. Talvez Shiryu carregue uma sacola, né, com frutas comuns, assim como Jesus Burger estava fazendo em Dressrosa. É claro que os personagens da Aliança Ninja Pirata Mink Samurai também são alvos em potencial, mas, né, eles foram o lado vencedor que ainda permanece em pé. E como eu disse no início do vídeo, o Shiryu iria pra lá, mano, pra fazer uma missão furtiva, que eles nem precisam ser notados. Invasão de Wano, 5ª etapa. Adeus, tamo ralando daqui. O objetivo é roubar e não lutar. Assim como em Marineford, Barba Negra ou Shiryu e Moria apareceriam só para os acréscimos do segundo tempo, aproveitando aí, né, a fraqueza pós-guerra. Depois de um ataque que durou cerca de 100 capítulos, mano, os combatentes em Onigashima estão cansados.
Vendo esse cenário, né, o Barba Negra pode pegar de Wano sem nem mesmo ter ido pra lá, um acréscimo absurdo em seu poder bélico. É uma fruta que ele pode roubar, é os 2 cadáveres que ele pode ter, é Yonkou da sombra do poder de não sei das quantas. São muitas possibilidades de como aproveitar esse cenário e aumentar sua força. Então, mais uma vez, tá? A ida do Barba Negra, ou pelo menos o envio de alguma de suas tropas pra Wano, pode ser um fator determinante para mudar o rumo da história de One Piece para sempre e definitivamente causar a queda de 2 Yonkous, afundando para sempre Big Mom e Kaido na história, podendo até mesmo, né, tirar suas vidas. Mas enquanto a terra conquistada pelo Kaido vai sendo usurpada por Marshall the Teach, a região dominada pela Big Mom também será. E esse é o outro segmento do plano completo de Barba Negra. Segunda parte, Whole Cake Island. Esse segmento tem muito menos etapas do que o outro por se tratar de algo mais especulativo, mas mesmo assim, né, faz muito sentido para a mente tática e estratégica do Teach. O principal objetivo aqui seria dominar Totland, e a principal evidência para isso é a história de capas que estamos acompanhando agora. O Oven parece um pouco suspeito aqui no capítulo 1044. O cara tá com um sorriso, mano, ali amigável, de parceiro. Só que durante todo o arco na ilha de Whole Cake, ele não sorriu em absolutamente nenhum momento. Esse sorrisinho aí, malandro, por si só já é bem suspeito. Ainda mais quando a gente lembra de alguém da tripulação do Barba Negra que sorri pra caramba sem parar igual uma lunática. E curiosamente, tem a capacidade de assumir a aparência de outra pessoa. A indomável Katarina Devon com sua Ino-Ino no Mi, modelo Kyuubi no Kitsune. E para nossa surpresa, descobrimos no capítulo 1046 que há um par de invasores em Totland, na cidade do chocolate, que até agora não nos foram revelados. Isso é minimamente curioso, né? A Brulé no capítulo 1048 parece indicar que pode ser Areijo e o Ishiji, mas a própria descrição lança uma incógnita em cima dessa especulação. A Germa está tentando se infiltrar na cidade do chocolate de novo? E então voltamos para o livro de Charlotte Mondor logo após o Oven passar por ele. E surpresa, meu querido, tá tudo pegando fogo. E mesmo que ele estivesse ali agora há pouco, não há nenhum sinal de que Oven tá por perto para ajudar. Seria coincidência que o laboratório tivesse pegado fogo logo após o Oven ter sido visto sorrindo de uma maneira um tanto quanto estranha? O Barba Negra pode ter aproveitado a ausência da Big Mom e o fuzuê causado pelos Chapéus de Palha e ter enviado, né, parte de sua tripulação para invadir Whole Cake e dominar a região. Isso não seria só um golpe poderosíssimo na Yonkou, como também daria acesso a ele, a um Road Poneglyph e, claro, um território gigantesco e muito importante no Novo Mundo. Então, em que consiste esse grande plano do Barba Negra? Aproveitar as oportunidades que o Luffy criou e aumentar demais seu poder ao destruir 2 Yonkous, tanto em Wano tirando a vida de Kaido, como em Whole Cake Island dominando o território da Big Mom. Então a ideia geral desse plano, tá, é definitivamente dar um fim em Kaido e Big Mom, tirar eles da jogada para eles não terem que voltar para a narrativa principal de One Piece. E quais seriam as consequências imediatas devido à execução desse plano? Com o Kaido morto, os Piratas das Feras provavelmente se dissolverão. Big Mom, sem sua sombra, será forçada a se esconder no escuro até conseguir recuperá-la. Sua reputação, obviamente, vai ser destruída. Além disso, uma vez que ela receba a notícia da invasão de Totland, mano, ela vai entrar em colapso mental ali completo. São muitos eventos prejudiciais acontecendo ao mesmo tempo. Quem sabe até, né, o que pode acontecer com a moral dos piratas da Big Mom com essa sequência de incidentes. Ao dominar Whole Cake, Barba Negra pode até expulsar todos os filhos da Mama da região, o que tornaria a estrutura do bando uma verdadeira bagunça. Basicamente, os Piratas das Feras, assim como os Piratas da Big Mom, chegariam ao fim. Seria de fato o início de uma nova era. Em relação ao Barba Negra, ele colherá diversos recursos de 2 imperadores sem nem mesmo ter precisado se envolver diretamente. Muito parecido com o que ele fez em Marineford ao chegar no final da guerra para roubar a fruta do Barba Branca e se mostrar como um verdadeiro monstro aos olhos do mundo. Esse é o caminho de Barba Negra para realizar seus sonhos.
Eu acho que essa união do Barba Negra e do Gecko Moria não foi à toa, tá? Seja pra eles juntos realizarem algo ou só pro Tite conseguir a Fruta da Sombra de alguma forma. Essa é uma habilidade muito roubada que nas mãos de um Yonkou pode causar uma reviravolta histórica nesse universo e de fato mudar o rumo dessa narrativa. Pra mim, faz muito sentido que o Barba Negra haja contra o Kaido e também contra Big Mom. Mas pensar que ele, mano, pode pegar, né, o cadáver de algum deles é meio assustador. E pra ser sincero, eu acho que a maioria de nós já concorda que já deu, tá? Já deu do Kaido e principalmente já deu da Big Mom, que tá aí, mano, a 2 arcos há mó tempão. E pensando assim, a parte que eu mais acho interessante aqui, né, é que o Tite pode invadir Wano e Whole Cake simultaneamente, talvez só atrás de frutas e poneglyphs, sem precisar roubar um cadáver ou uma sombra ou algo do gênero. Mas, cara, não deixa de ser uma especulação bem interessante, né? Porque assim, a última aparição do Moria ser exatamente com o Barba Negra e ele ter essa habilidade de roubar sombras, mano, e ressuscitar cadáveres, põe uma pulga atrás da orelha. E a gente pode esperar muito disso, tá? A grande realidade é que a minha expectativa sobre esse encontro do Gecko Moria e do Barba Negra é muito alto. É aquilo, o Barba Negra tá se movendo e eu também espero muito do movimento desse gênio, cara, que já se mostrou alguém que age nas sombras ali e quando executa seus planos, executa muito bem. No mais, tá? Essa foi a teoria, eu espero que você de verdade tenha gostado, tá? Checa aqui os links na descrição, também se inscreve no canal, deixa aquele like que ajuda pra caramba e a gente se vê sem sombra de dúvidas exatamente num próximo vídeo. Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui e é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!